assim, eu pensei na gente bater um papo sobre essa questão do trauma, né? Porque eu sei que você fez um curso recente, não tão recente, que era falando sobre trauma, né? Então, eu queria que Eu você tenho falasse um pouco pra estudado gente sobre. trauma nos últimos 4, 5 anos, né? Eu tenho me dedicado para isso. Na verdade, minha rota aí dentro disso foi, eu tinha um trabalho dentro de prática integrativa, hipnose, Ah, é, se Ayurveda, apresenta, Reiki, né? Se renascimento. apresenta, né? A gente, você nem se É, apresentou. é, eu sou Luiz Henrique, trabalho com constelação há 7 anos, com ajuda há 15. Sou trainer em hipnose ericksoniana, faço mestrado em neurociência do comportamento, estudo estresse e resiliência e trabalho também com experiência somática, que é uma prática de liberação de trauma baseada na sensopercepção. Sou especialista em saúde integrativa pelo Einstein. Acho que é isso. E, Caramba! e aí eu tava com a minha prática como terapeuta integrativo já há alguns anos, até que eu me deparei num ponto, isso em 2012, me deparei num ponto que eu sentia que eu não ajudava mais as pessoas. Foi aí que eu conheci as constelações. Conheci não, né? Comecei a estudar, eu conheci em 2005. Comecei a estudar e comecei a trabalhar com constelação em 2013. Fiquei maravilhado, claro, descobri que eu podia ajudar um monte de gente pra caralho, descobri que 80% assim dos meus clientes, talvez 90, eu podia ajudar muito, até que eu comecei a me deparar com pessoas que simplesmente não conseguiam se mover. Então, tinham que fazer um movimento para o pai, por exemplo, ou para a mãe, e simplesmente não conseguiam se mover, não conseguiam realizar aquele movimento. E nisso isso me deixou um pouco frustrado, sentindo que eu não tinha algo de útil para oferecer para essas pessoas. E aí, nesse movimento de me sentir frustrado, que eu fui buscar novas ferramentas. Aí, primeiro, eu busquei a hipnose de Milton Erickson, que me ajudou muito, mas eu ainda percebia que, especialmente no que diz respeito ao movimento interrompido, eu não tinha ferramenta para ajudar, sabe? Uhum. Eu tinha um dilema interno entre será que é má vontade do meu cliente ou será que é eu que não tenho ainda a ferramenta necessária para poder ajudá-lo? E aí, quando eu me deparei com esse ponto, foi que eu me envolvi com o trabalho de trauma, que com certeza mudou completamente minha visão de ajuda e que hoje eu considero que conhecer o básico de trauma é essencial para qualquer ajudante, né? Porque quando eu falo de trauma, essencialmente estou falando de sistema nervoso autônomo. Toda a minha relação com o mundo, ela vai ser mediada pelas interações químicas e neurológicas do meu sistema nervoso autônomo. Então, essa é uma parte essencial hoje, na minha opinião, para qualquer ajudante. Mais ou menos essa é a minha trajetória dentro desse trabalho de trauma. Olha que interessante. Ontem a gente fez uma live e ele falou um pouco, né, sobre essa questão do sistema nervoso, né, um pouco da neurociência, que ele trabalha com microfisioterapia e com a medicina de Hammer, né? Uhum. Então ele falou um pouco sobre isso. Então, assim, a gente podia, eu não sei muito, eu sei a questão do trauma, mas a parte emocional, mas essa parte Legal. neurológica do trauma e assim, como se origina um trauma e o que que acontece no nosso corpo. E como que a gente Lindo. pode olhar para esse trauma e de repente, né, ressignificar esse trauma. Qual que seria aí esse caminho? Então, Lindo. seria mais ou menos isso. Talvez a primeira coisa que eu precise lembrar é o que é trauma, né? Seguido, eu vou atender alguém ou conversando com alguém, e quando eu falo que eu trabalho com trauma, ou às vezes eu falo estresse pós-traumático, é comum eu ouvir da pessoa: eu não tenho trauma nenhum. E isso é completamente Sim. impossível. Todos nós somos expostos constantemente ao longo da vida a uma série de traumas. O problema é que às vezes o nosso conceito de trauma fica restrito a estupro, a sequestro, a traumas muito mais severos, mas na verdade
muitas coisas que a gente não costuma considerar traumas são traumas, né? Então, primeiro que eu tenho duas grandes categorias de trauma. Eu tenho traumas de choque, que são os traumas de evento, os traumas que aconteceram no momento específico, que eu tenho uma data, seja um estupro, um sequestro, um acidente de carro, uma cirurgia que foi um tanto traumática, um choque elétrico, um envenenamento, qualquer coisa assim é um trauma de choque, tem uma data. E tem o trauma de desenvolvimento, ou trauma desenvolvimental, que é o trauma que vai acontecendo ao longo da nossa vida. Então, por exemplo, a gente sabe que a gente precisa crescer num ambiente de segurança, proteção, confiança e acolhimento para ter recursos necessários para ser um adulto saudável. Quando então eu cresço num ambiente onde eu não tenho isso, eu estou criando um trauma de desenvolvimento. Por exemplo, um adulto que diante de qualquer menor situação de estresse, ele colapsa, ele perde força, a boca fica branca, ou ele desmaia. Qualquer menor situação de ansiedade, ele fica muito mal. Eu sei que ele foi exposto por muito tempo na vida a diversos padrões de estresse traumático que não foram processados e que agora qualquer menor situação é um gatilho, entende? Aí eu tenho um trauma de desenvolvimento. Então essa é uma primeira coisa que eu preciso conceituar sobre trauma. Trauma não é só aquilo que foi terrível do ponto de vista midiático, né? Não é só o estupro e o sequestro. Também é trauma tudo aquilo que eu respondo na vida hoje de um jeito que não corresponde com aquilo que eu estou vivendo nesse momento. Sempre que eu tenho uma carga emocional além daquilo que eu estou vivendo nesse momento, eu vou ter um trauma. E aí, pensando na nossa linguagem de constelação, ou é um trauma transgeracional, então eu tenho um amor cego, uma lealdade, um sentimento adotado, ou eu tenho um trauma pessoal, onde eu próprio vivi uma experiência aonde agora eu tô manifestando a partir daquela experiência, com os óculos daquela experiência, ao invés de estar livre para sentir o momento presente. Então essa é uma primeira coisa sobre trauma. Que mais? Você fez 3 perguntas e eu me empolguei na primeira resposta. Como é que ele acontece dentro da gente, né? Era outra pergunta. O que acontece quando a gente tem um trauma, né? O que se dá em nós? O que acontece? E se é possível, né? E como que acontece aí uma ressignificação de trauma? Maravilha. Então, como é que o trauma acontece? Meu sistema nervoso, eu tenho 3 partes importantes do meu cérebro, pensando assim, friamente, leigamente, né? Tem uma explicação mais longa, mas para facilitar, eu tenho 3 partes do meu cérebro. Eu tenho uma parte que é mais responsável pelo pensamento lógico, cognitivo, racional, todas as funções que dizem respeito à inteligência, função executiva, toda a minha parte mais racional. Eu tenho toda a minha parte responsável pelo emocional, pelas minhas interações com o mundo, pela regulação autonômica do meu corpo, alimentação, digestão, sono. E eu tenho uma parte mais primitiva que é responsável essencialmente pela nossa sobrevivência, principalmente através de um sistema de luta e fuga. Então, meu sistema nervoso autônomo ele é dividido entre simpático e parasimpático, e o parasimpático, se eu acredito na teoria do Porges, eu posso dividir em 2 também, ventral e vagal. Mas, resumidamente, ventral e dorsal. Resumidamente, todas as vezes que eu me sinto ameaçado, que eu sinto que eu estou em perigo, que eu sinto que eu tenho que lutar ou fugir, o meu sistema nervoso cria toda uma resposta sensoperceptiva, toda uma resposta sensorial e muscular para eu me defender desse trauma. Então, por exemplo, se entrar um assaltante aqui na minha casa agora, eu vou talvez primeiro pensar, tentar fugir e vou ter um reflexo de me proteger com as mãos e me afastar. O sangue vai mais para a periferia para me ajudar a correr e fugir, ou vou tentar lutar contra ele, me defender.
toda essa ativação que o meu corpo faz, ela é uma preparação para eu me proteger e me defender. Quando eu não sou bem sucedido nisso, quando eu sou bem sucedido nisso, maravilhoso, não traumatizou. Então o assaltante entra, eu pego, dou uma surra nele, eu saio correndo, sou bem sucedido, meu sistema nervoso descarrega aquele estresse, show de bola, vida que segue. Agora, quando eu travei, e aí toda essa carga, essa preparação para a luta, para a fuga, ficou presa no meu corpo. E aí o assaltante vai embora. E eu continuo travado, eu não encontro uma segurança ou uma confiança suficiente necessária para diminuir essa ativação, então eu traumatizo. Esse seria a forma como eu traumatizo, né? O meu corpo se preparou para se proteger, para lutar, para fugir, ele não conseguiu fazer nada disso, e aí essa resposta, esse estresse ficou preso. Ficou preso, né? Quer dizer, agora o sistema nervoso tem sinapses, tem ligações que lembram aquele trauma e repetem várias vezes essas informações, tal como se ela estivesse acontecendo hoje. E vai pintando o mundo ao nosso redor a partir desse trauma, né? Quanto mais alguém é traumatizado, mais alguém vê o mundo como um lugar feio e hostil. O contrário também é verdadeiro. Quanto mais alguém é livre para apreciar a beleza da vida e do mundo, mais eu sei que esse sistema nervoso é autorregulado e tem uma boa qualidade de presença, né? Ele está com uma neurocepção mais positiva. E como ressignificar o trauma? Não, antes do ressignificar, vamos voltar um pouco. Por favor. Né, que você falou da questão do trauma transgeracional, né? Uhum. Que vem lá das gerações passadas. E também do trauma de infância, né? Como eu falo dessa questão de família, né? E principalmente dos traumas que acontecem lá na infância, que isso, com relação aos pais, né? E que isso vai moldando as pessoas ao longo da sua vida, né? Uhum. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão do trauma transgeracional e esse trauma específico que acontece na infância e que ele nos afasta aí da nossa fonte original. Pode ser, sim? Claro. Trauma transgeracional é aquilo que a gente conhece na constelação familiar como sentimento adotado ou lealdade, né? Quer dizer... E o que seria isso? Tudo aquilo que a minha família viveu em termos de dor, escassez e dificuldade, é muito provável que eu receba imprints, seja enquanto eu cresço, seja por epigenética, por expressão gênica, seja por marcas no DNA, eu recebo imprints para eu responder ao mundo do mesmo jeito que aquilo que eles viveram. Tem inúmeras pesquisas muito interessantes sobre isso. Por exemplo, tem uma pesquisa mostrando que sobreviventes da guerra, até a 4ª geração, os descendentes, têm todos os sintomas de TEPT complexo, tal como aquele bisavô que foi exposto à guerra. Isso. Mas repete aí, como é que é o nome? TEPT o quê? TEPT complexo, transtorno de estresse pós-traumático. Tem lá uma listinha de sintomas que a gente tem quando alguém foi exposto ao trauma, e essa lista de sintomas mostra que essa pessoa ainda tem estresse residual no sistema nervoso que não foi descarregado. E aí tem pesquisas que apontam que até a 4ª geração de descendentes da guerra manifestam sintomas tais como aqueles dos guerrilheiros. Então, por exemplo, o bisavô, o trisavô que serviu na guerra, ele tinha uma intolerância absurda a barulho. E a gente vai ver lá no trineto, ele tem uma intolerância absurda a barulho. Isso é uma pesquisa muito grande, randomizada, multicêntrica. Isso Luiz, é estresse transgeracional. Sim. E isso é tão interessante, né? Porque às vezes, na maioria dos casos, ou não sei se é a maioria, mas em certos casos a gente imagina que nós temos assim um livre-arbítrio absurdo, né?
Lindo, lindo, para Maria. fazer tudo que a gente quer, porque eu faço o que eu quero, quando eu quero e porque eu quero, e isso não vai ter nenhuma, né, nenhum reflexo na vida das outras pessoas. E o que a gente Lindo, vê com o Maria. trabalho das constelações é que quando eu faço algo, e dependendo do que eu faço, isso reverbera aí em muitas gerações. Lindo, lindo. Eu tô contigo. O nosso livre-arbítrio é muito pequeno, né? A gente tem uma ilusão de que ele é enorme, mas na verdade ele é pequeno. Eu manifesto para o mundo, na maior parte do tempo, pelo menos enquanto a gente ainda está em lealdade, ainda não tem um sistema mais regulado, eu manifesto para o mundo muitas vezes aquilo que os meus ancestrais viveram. Muitas vezes eu ainda estou preso em situações ali atrás e não estou podendo encarar o mundo tal como ele é, né? Lindo. Estou contigo. Então é como você falou, a gente está vendo o mundo com as lentes de outra pessoa, de outras pessoas. Tem até um nome chique para isso, né? Que se chama Tem, então. neurocepção. Ai, que chique. Meu Chique. jeito, meu jeito cearense de falar, não... Mas que Não, lindo, eu mas estou aprendendo muito, muito. é, Né? Mas é basicamente isso. E é isso que a gente observa o tempo todo, né? Nas constelações aqui. Né? Assim, eu falo da constelação porque é o que eu estou mais em contato, né? Eu atendi uma pessoa semana passada, estava com uma certa urgência, então eu fui lá e tal. E aí, assim, ele com um problema grave no na relação de casal, né? Já estava já no terceiro casamento e acabando. E aí a gente foi olhar e tudo. O que apareceu? O vovô, né? O vovô teve uma vida, digamos assim, um bom vivant. sem Fez tudo que vergonhão. podia, serviu muita vida, teve muitas mulheres e muitos filhos, e enfim. Né? E aí, quando eu fui fazendo ali aquela breve anamnese, eu percebi que ele tinha o mesmo nome do avô. Aí eu falei, nossa, que homenagem bonita, né? Você ter o mesmo nome do seu avô. Aí ele falou assim, mas meu avô não tem nada para se admirar. Aí daí já veio o ponto, né? Onde é que estava enganchado o ponto, né? Porque Onde é que o está o amor essencial, ele certo? pula na frente, né? O Com essencial certeza. pula na frente. Aí o que aconteceu? O vovô aprontou todas, o pai aprontou, mas aprontou um pouco menos, e ele aprontou assim, né? E aí quando eu fui mostrar isso pra ele falou, não, mas nunca que eu sou igual ao meu avô. Aí eu falei, olha, o que cura é você olhar pro vovô e falar, eu também. Com certeza. Mas foi difícil. Então, assim, E pode para falar. isso, Não, só provavelmente completando. a gente não tem a coisa melhor, né? Do que as constelações. É, Para é. o trauma transgeracional, a gente não tem tecnologia melhor do que as constelações, na minha opinião e experiência. É porque atravessa, né? Eu acho assim, eu não sei muito de neurociência, estudei um pouco o básico, né? Mas o que eu ouvi ontem do Marcelo, que fez a live com a gente, é que, por exemplo, um trauma é aquilo que você consegue se lembrar, né? Dentro da visão da neurociência, é isso? Aquilo que você sofreu. Trauma, por definição, é tudo aquilo que foi rápido demais, forte demais ou cedo demais. É tudo aquilo que não foi processado com qualidade pelo sistema nervoso é trauma. Também uma coisa importante sobre trauma é, não importa o evento, mas importa muito mais o sistema nervoso. Tipo assim, Como você eu recebe, então, a sua percepção, seria isso? lindo, lindo. Eu trabalhei para um homem em Brasília, eu nem trabalhava com constelação ainda, em Brasília, 10 anos atrás, e ele tinha traumas assim inimagináveis. Até hoje eu não conheci ninguém mais traumatizado do que ele. Ele, para você ter ideia, a mãe era garota de programa e chegou o ponto da mãe incluí-lo nos programas com os clientes. Os clientes ofereciam mais dinheiro e aí ela incluiu até que ele conseguiu finalmente fugir de casa e ficou anos sem ver a mãe, não sabia quem era o pai. Encontrou abrigo na casa de um pai de santo que pediu em troca de dinheiro
em troca de sexo que ele oferecesse pouso e dinheiro. Então ele era muito traumatizado. E quando eu fui explorar a história dele, a maior dor da vida dele era um patinho que ele tinha matado afogado na infância. Um patinho de estimação que ele matou afogado na infância. E essa era a maior Olha que dor da louco. vida dele. Porque trauma diz muito mais respeito a como o meu sistema nervoso respondeu aquilo do que ao evento em si. Às vezes a Tem pessoa foi uma, sequestrada e não tem trauma, e às vezes a pessoa caiu do salto e traumatizou. tem uma frase que ilustra bem isso, né? Que não é o que acontece com você que vai definir a sua vida, mas é a forma que você encara isso, né? Que você percebe isso. Lindo, lindo, exatamente. A frase do Peter Levine que liga muito bem com essa é: o trauma não está no evento, tá no sistema nervoso. Olha Mas é que legal exatamente isso. isso. É o jeito que a gente responde, né? Como é que a gente recebeu aquele trauma. Lindo. E Então, diga. pode? Não, pode falar. Não, eu ia dizer que estão surgindo perguntas? Acho que sim, né? É, deixa eu ver aqui. Luiz, fala aí sobre ter nome, as duas avós. Sabe que eu gosto do meu nome, mas dessa situação gosto pouco. Não, Acho que não alguém que entendi a recebeu o nome de pergunta. uma avó, né? Acho que a Maria já ilustrou muito bem isso. Quando a gente lembra daquilo que o Bert falou sobre nomes que são, são em homenagem a alguém da família, Bert só deixa claro que a gente precisa receber a bênção desse ancestral. Quando alguém numa família recebe um nome igual ao nome de alguém que já viveu na família, é um desejo inconsciente desse sistema de que essa pessoa continue a missão que o nome original tinha. Então, o bisavô era João, e aí agora o neto é João, e esse João é em homenagem a esse bisavô. O movimento do sistema é um desejo de que esse neto continue aquilo que aquele bisavô deixou inacabado. Quando eu lembro dos meus casos sobre nomes iguais, eu me lembro, por exemplo, de um irmão mais novo, de um tio, que era o filho mais novo de uma família, que havia sido morrido num acidente de carro com 16 anos, e a irmã mais velha era apaixonada por esse irmão mais novo e amava ele, e era ela quem cuidava dele. E aí, quando o primeiro filho dela nasceu, ela deu o nome desse irmão dela mais novo, o tio dele. E o movimento na vida dele disso era de que ele se envolvia frequente em acidentes de carro, e ele tinha a sensação profunda de que ele morreria com X anos. E esses X anos era exatamente a idade com que aquele avô morreu. Mas o que importa, a Mari falando que também deu o nome da mãe para a filha, o que importa, dentro daquilo que a gente compreende no trabalho do Bert, é que o descendente se sinta abençoado, como a Maria já ilustrou, pelo ancestral. Quer dizer, aquele meu cliente precisa agora olhar para esse tio, receber desse tio o olhar de carinho e a autorização para que ele possa agora seguir o próprio destino. Se, por exemplo, eu dei para minha filha o nome da minha mãe, eu posso fazer a mesma coisa internamente. Olho dentro do meu coração para minha mãe e peço para minha mãe abençoar a minha filha, a neta dela, para que essa neta fique livre para seguir o próprio destino sem precisar replicar nada. Eu também não gosto de procurar muito chifre em cabeça de cavalo. Se tem o sintoma, a gente constela. Exato. Se não tem sintoma, beleza, passou. Segue a vida. Meu nome é em Segue o barco. homenagem ao pai da minha avó. Eu nunca vi sintoma nenhum na minha vida, nem mesmo já me senti leal a ele, pelo contrário, só acho que a minha avó achou o nome lindo, era apaixonada pelo pai dela, eu sou o neto preferido, e aí ela me deu o nome dele. Simples assim, né? É simples assim. É isso aí. A gente, às vezes,
complica o que é simples, né? Mas é basicamente isso. Luiz, então falem para nós sobre os traumas de infância, por exemplo. Aconteceu algo lá no meu sistema, quando eu sou bem pequeno ainda, e eu tô lendo um livro que fala das 5 feridas emocionais, né? Da Lise Bourdieu, né? Exato. E que É um para livro cada ferida maravilhoso. emocional, a gente usa aí uma máscara. Você poderia falar um pouco sobre isso? Então, Sobre o trabalho de trauma, né? Não sobre a Lise Bourdieu. Acho que isso é você não, quem Lise está Bourdieu abordando. não. Tá, Não, ótimo. sim, eu só citei o exemplo do livro dela, né? Que ela fala Ótimo. que os traumas que acontecem, para nos proteger até dos traumas, a gente vai usando máscaras e que essas máscaras, elas também vão nos moldando. A gente até adquire aparências físicas, né? Até o corpo vai adquirindo uma forma referente àquele trauma. Maravilha. Então é isso. Vou deixar o trabalho das feridas para ti, tá? E aí vou falar sobre trauma de infância de uma Não, na visão geral. verdade, então, na verdade, essas feridas é só um outro nome que ela usa, né? Mas é um trauma. É um trauma, Tá. tá? Então, sobre traumas infantis, lembrando, eu posso ter dois tipos. Eu posso ter um trauma de choque e posso ter um trauma de desenvolvimento. Por trauma de choque, se lê um trauma que tem um T0, tem um momento que ele aconteceu. Então, por exemplo, uma criança que foi abusada sexualmente, a gente tem um trauma de choque, tem um trauma temporal marcado no calendário, e provavelmente ela vai desenvolver aí ao longo da vida adulta, talvez alguma dificuldade para se aproximar do sexo que aquele abusador representa, talvez dificuldade para ter uma relação sexual prazerosa, uma dificuldade para confiar no outro, uma tendência de querer escapar das relações. Já para trauma de desenvolvimento, que é o trauma mais desafiador de lidar, porque ele envolve o aprendizado de novas habilidades. É mais ou menos assim. Eu era lá criança e eu pedia para minha mãe carinho, e seja lá por qual motivo fosse, minha mãe não estava disponível para oferecer carinho para mim. Ou então eu imaginava que ela deveria me oferecer carinho, tal como a vizinha oferecia para a filha, não comunicava, ela não me oferecia. E o que vai criando dentro de mim ao longo de um período razoável é uma sensação de que não importa o quanto eu precise de carinho, amor, afeto, cuidado, eu não vou receber. E aí como é que esse adulto se torna hoje? Ele é alguém que ou não vai pedir carinho, ou vai encontrar um jeito de viver sem carinho, ou vai pedir carinho demais para todo mundo. Isso seria um exemplo de trauma de desenvolvimento. Alguém perguntou ali como é que eu detecto trauma. Na prática, na vida. Se eu estou respondendo a uma situação de um jeito diferente daquilo que a situação em si exigiria, eu tenho trauma. Quer dizer, se eu tenho que me apresentar em público e eu já fico extremamente nervoso e é uma coisa super simples, eu tenho trauma. Se eu estou ali com o meu marido deixa a toalha em cima da cama e eu enlouqueço tal como se ele tivesse me feito algo de muito ruim, isso é um trauma. Seja ele transgeracional, quer dizer, estou trazendo a dor lá da vovó que teve um homem ruim, um homem que não foi tão bom para ela, seja um trauma pessoal, aonde eu, na minha biografia, estou agora querendo afastar qualquer pessoa que tenha uma relação mais íntima de mim para me proteger de sofrer de novo. Seria mais ou menos isso. Sempre que eu respondo para a vida, além daquilo que a vida está me entregando de insight, de informação, eu tenho uma experiência traumática ali embutida. Aqui, ó, confrontar o trauma ou reviver ajuda a curar? Falando sobre um pouquinho então sobre cura de trauma. Duas palavrinhas chaves aí na cura de trauma. A primeira delas, e a mais importante, é recursos. A gente entende que nada é mais importante para curar trauma do que recursos. Recursos é tudo aquilo que me faz brilhar. Quer dizer,
para o meu sistema nervoso, o trauma foi um momento de dor, de luta e fuga incompleta, né, de raiva ou medo incompleto, ou congelamento, ou quase morte. E aí agora, saudades também. E aí agora, tudo aquilo que me faz brilhar ajuda o meu sistema nervoso a voltar para uma regulação mais parasimpática, mais de relaxamento e descanso. Então, talvez eu poderia perguntar para quem está ouvindo, ou até para nós dois também, o que é que nos faz brilhar, né? O que é que quando eu faço eu sinto que eu brilho? O que é que esquenta o meu coração? Ou que momentos esquentam o meu coração? Quando eu comecei a estudar trauma, eu descobri, por exemplo, que nada para mim é mais recursivo do que lembrar da minha tia-avó que fazia bolo de milho para mim quando eu tinha 4 anos. E Olha, tipo, é impossível, assim, lembrar dela, sabe? E aí a casa toda ficava cheirando a bolo de milho. Eu era uma criança preguiçosa, não acordava cedo. Só que quando a avó Selena ia lá para casa e fazia bolo de milho, eu pulava da cama super cedo e aí ia lá comer o bolo de milho dela enquanto a gente dançava. Ela me pegava assim e dançava comigo. Isso para mim é um recurso, né? Me faz brilhar. E então isso é o que é... Por favor. pode. Não, não, por favor. Assim, então, digamos que você tem uma memória negativa de um trauma. Você tem a memória de um trauma, tendo ele consciente, né? Então, Uhum. assim, no momento que vier a memória desse trauma, se você busca lá essa Bolo de milho é memória. trauma invertido. Adorei, Isabela. É isso mesmo. Então, aí se no momento você vai lá e pega essa memória, né, que te faz brilhar, que enche o teu coração, você teria como, seria, por exemplo, uma sobreposição Lindo, sobre esse trauma? lindo. Acho que sim, super encaixa chamar de sobreposição, mas na linguagem de trauma a gente chama de pendulação. É mais ou menos assim, o sistema nervoso vai Ai, para um... Luiz, esses nomes. Mas dá na mesma. Tá Então bom. vamos lá, sobreposição. Sobreposição, é Não, isso mesmo. vamos lá, eu quero aprender coisas novas. Pendulação é o nomezinho chique novo. O sistema Ah, nervoso está num eixo de ataque, luta e fuga, e aí, quando eu volto a lembrar do recurso, ele acessa um lugar de descansar e digerir, né? De vínculo, de afeição, de autorregulação. Ele volta para um lado mais mamífero e sai de um lado mais sobrevivência. Ele volta a ficar disponível para o engajamento social. Essencialmente é isso. E a posição é ah, feita sempre que a memória ruim vem, é uma pergunta auspiciosa. Eu não sei se eu entendi a pergunta, mas todas as vezes que a gente cria um trauma, nosso sistema nervoso para sobreviver também cria um recurso, mesmo que a gente não acesse ele. Quer dizer, eu adoro uma frase do Peter Levine que diz: se eu estou vivo, eu tenho mais recurso do que trauma. Essa é a maior prova de que eu estou vivo. Tem uma olha que frase do bacana Bert isso. lá de Um Lugar para os Excluídos, que ele diz que a gente esquece de mais rápido quando o terrível nos acontece nós sobrevivemos. E é isso mesmo, né? E é isso mesmo. Então, E tem uma outra frase que diz: se não me matou, me fortaleceu. É mais ou menos isso. lindo. O que não mata fortalece, né? Até J.K. Rowling também botou isso lá na espada da Grifinória. Não sei se tu gosta de Harry Potter. Ah, aqui em Eu casa, você não tem adoro. noção. Aqui em casa a gente fazia assim, todas as férias das meninas, a gente fazia maratona Harry Potter. Olha só, somos dois então. E aí, então, a Sim. Isabela chamou de trauma invertido. A gente também A poderia fazer uma Isabela é ótima, ela brincadeira. também simplifica tudo, né? A Isabela é maravilhosa. Ela A é, gente, ela é. a gente poderia fazer uma brincadeira aqui dizendo que o recurso é o expecto patronum do Harry Potter. É aquilo que nos faz Isso. brilhar e que afasta o dementador. Então, É a melhor lembrança dele, né? recurso ou trauma invertido. Então, Sim. todas as vezes que eu precisar
para processar um trauma, o que eu preciso fazer é trazer recurso, ampliar recurso. Para ter uma vida com mais qualidade, para viver melhor, é ampliar recurso. Isso é uma coisa que eu acho fabulosa no trabalho do Bert, porque se a gente olha a constelação familiar, tal como o Bert né, nos presenteou, não A como tem gente vem de uma sido... escola, a gente vem de uma escola onde às vezes eu ouço o Décio falar, a impressão que eu tenho é que eu estou lendo o livro do Bert. né? É verdade. Não é? Antes da nossa live eu estava assistindo uma deles. Somos muito gratos, né? Somos muito privilegiados, talvez, por ter tido uma formação boa. Então, eu estava dizendo que eu lembrei do Décio, cheguei a esquecer? A esquecer. Dos recursos. Quando eu acesso recursos. Um trauma, eu preciso trazer recursos para o meu sistema nervoso voltar a ter uma regulação a última coisa que você falou foi a frase do Bert, né? De mais qualidade. E aí sobre recursos, né? Recursos e trauma. Eu preciso, quando eu tenho um trauma, o que eu preciso é ampliar recursos. Recurso é aquilo que me faz viver com mais qualidade. E o trabalho do Bert é um trabalho fabuloso que está o tempo todo apontando para recursos, né? Quando eu penso em um bom grupo de constelação, ele é um grupo extremamente recursivo do início ao fim. Tanto no engajamento social que ele é promovido, nos abraços, né, tudo isso tem uma liberação enorme de ocitocina e no chororô, e no nosso movimento dentro de um trabalho sério, de estar sempre levando para aquilo que foi bonito, para o fato dos pais serem pais e serem os únicos e terem oferecido aquilo de melhor que eles tinham, tudo isso são jeitos de levar para o recurso. E então, só para fechar aquilo que eu falei sobre cura de trauma, sobre ressignificar trauma, tem duas palavrinhas-chave. A primeira é recurso e a segunda é senso-percepção. A gente compreende que tudo aquilo que o sistema nervoso usa para traumatizar e para destraumatizar tem a ver com a forma como, dentro da minha experiência sensório-motora, dentro do meu corpo, ele gravou aquele trauma. Então, por exemplo, trabalhei hoje para uma menina que foi abusada sexualmente pelo período de 5 anos pelo pai. O que acontece no corpo dela quando ela começa a me contar isso? E eu não vou ouvir longamente a história, tal como no trabalho de constelação. O que acontece no corpo dele quando ela começa a me contar isso? Ela começa a retesar os ombros, a fazer uma cara de desespero, a respiração fica mais alta e mais curta. Toda essa série de experiências sensoriais no corpo dela estão comunicando para o sistema nervoso que ela está em perigo. O que é que eu preciso fazer agora? Orientar o sistema nervoso para respostas de qualidade recursiva para ele descarregar aquele estresse. Então essas são as duas chavezinhas da cura de trauma: senso-percepção e recursos. Alguém perguntou ali sobre como aumentar recursos, né? Só voltando aqui o que você falou, essa segunda parte. Então, no momento que ela te conta sobre esse trauma, o corpo dela entende, seria isso, de que ela está vivendo aquilo novamente? Ele reage dessa maneira? Lindo. Claro que isso não é uma regra. Depende do quanto de segurança eu, como ajudante, estou sendo capaz de promover. Ela pode Você cria um ambiente. Quanto mais segurança a gente é capaz de oferecer como profissional, como ajudante, mais o sistema nervoso entra em processo de liberação. Mais ele entra em regulação vago-ventral, nomezinho chique. Ainda bem que eu fiz educação física, eu entendo esses negócios aí. Eu entendo o que você está falando. Ah, você entende? Olha que legal. Sim, sim. Teoria polivagal de Stephen Porges. Então, mais segurança, mais possibilidade de descarregar. Se quando eu conto um trauma eu não sinto segurança, eu conto de um lugar muito racional, né? Neocortical. E aí dentro desse lugar cortical a gente entende que não tem cura de trauma. Hoje tem pesquisas muito interessantes sobre estresse pós-traumático, muito ricas. Não tem cura de trauma?
todas apontam que conversar sobre não cura. Na maior parte das vezes piora. Eles entendem que só falar sobre um trauma, né, análise ou terapia comum, onde eu só converso sobre um trauma, eu retraumatizo, eu pioro. Quando a gente olha lá para elenca a intensidade do TEPT, do estresse pós-traumático, a gente encontra um aumento dos sintomas pós-sessões intelectuais de trauma, né? Isso é fácil de entender. O trauma, quando eu penso neurocientificamente, trauma não está no neocórtex. Trauma está no tronco encefálico. Ele não tem nada a ver com funções cognitivas. Ele tem a ver com o sistema nervoso que ainda acha que está em perigo. Muito interessante, Luiz, essa questão dos recursos, né? Então me diz, como que você faria na prática, por exemplo? Aí uma pessoa que não consegue ressignificar, eu vou usar esse termo, que é um termo que eu conheço, mas porque você percebeu que os seus clientes, eles não sabiam que precisavam ir lá reconciliar com os pais, para que a vida flua, né? Que a gente sabe que está enganchada aí nesse primeiro círculo, vai desencadear aí uma série de sintomas, né? Sejam físicos, seja ali nos relacionamentos. Como que você, ao perceber isso e tendo contato com essas abordagens, como que você faz? Para trabalhar movimento interrompido, Na prática, por exemplo? Isso, movimento interrompido, em direção à mãe, que é o que a gente... Tem perguntas fantásticas Vamos ver. aparecendo ali, né? Então vamos Vamos para ser elas. bastante essencial. Até porque a gente não tem... Luiz, como ampliar recursos quando temos que ajudar crianças ou bebês? O maior recurso que a gente tem, um dos grandes recursos que a gente tem são bordas. Por bordas entendam o corpo sentir que o cérebro saber que o meu corpo tem limites sensoriais. Quer dizer, quanto mais percepção de borda o sistema nervoso tem, mais referência de segurança ele tem. Como é que eu faço então para ampliar um recurso de uma criança? Assim, estou falando rapidamente para entregar algo. Bordas, massagem. Nada é mais maravilhoso para um bebê do que pegar um óleozinho morno, massagear o corpo, uma Chantala. Acho que você é professora de Chantala, né? Eu já fiz. Não Legal. chegou a ser professora, mas já Legal. Inclusive trabalhei com crianças que são deixadas num lugar onde elas Legal. são deixadas pelos pais para outras pessoas cuidarem. Fantástico. Então, tem muitas coisas, mas o mais básico e mais rápido é toque, é bordas. E se não é possível toque, é usar roupinha, né? Cobertor, aquela... Vocês mães devem saber melhor do que eu, aquele negócio de canguru, não sei. Mas tem pesquisas com as duas coisas. Por exemplo, tem pesquisas com ratos sobre ratos mais funcionais e ratos menos funcionais. Era um estudo longitudinal com ratos. Era um estudo bastante interessante que apontou que a principal diferença entre ratos regulados, entre ratos que voltavam para o estado basal mais rapidamente, voltavam a ficar bem rápido, e ratos que não conseguiam ficar bem, era ratos que foram lambidos pela mamãe rata. Nossa! Então, é fantástico, né? Então, qual que é a nossa lambida como mamífero humano? Toque. Apertar, passar a mão. Então, nada é mais regulador do que isso. Pegou a criança ou o bebê ali que não consegue se regular, é toque. Se é um bebê, o bebê ele não entende ainda a linguagem verbal. Se eu falar o Bolsonaro é lindo, ou se eu falar que bebê mais lindo e maravilhoso, para o bebê é a mesma coisa. Ele só entende esse bebês, esse manhês sendo dito. Então, manhês e toque são duas coisas maravilhosas para que o bebê tenha mais recurso de regulação. A Sheila perguntou sobre catarse, eu acho que super vale falar rapidinho sobre. Cadê? Você está vendo essa pergunta aí? Eu vi ali atrás e me chamou a atenção porque ela é bastante interessante. O que é que a gente entende, Sheilinha, sobre catarse?
cada vez mais em cada vez mais estudos. Não é útil, não é bom, não funciona. Por quê? Eu tenho um limite de processamento do sistema nervoso aonde ele está tendo novos aprendizados. Se ultrapassa esse limite, eu tenho uma estafa neural e eu não aprendo coisa nova. Então, vamos lá. Suponhamos que eu já vi isso com uma pessoa muito famosa. Essa pessoa, num curso que eu fiz, essa pessoa foi trabalhar para uma menina que tinha um trauma da morte da avó, e a menina começou a chorar, e ela começou a induzir a menina a ficar mais mal, e a menina caiu no chão, e ela continuou induzindo a menina a ficar mal, e aí a menina grunhia, e aí ela induzia a menina a grunhir mais. O que é que a gente entende? Que chega um momento que tem tanta ativação no sistema nervoso autônomo que não tem mais presença. Eu não tenho mais uma sustentação de parasimpático ventral suficiente para ter um novo processamento, para ter uma nova conexão neural. E aí, quando isso acontece, tem uma estafa neural e não tem novos aprendizados. O sistema nervoso tende, a gente tende a ficar muito mal logo depois que a gente passou por essa experiência. Depois a gente tende a se sentir muito bem, porque o nosso sistema entra num modo sobrevivência tão grande que ele quer melhorar rápido para sobreviver. E depois a gente tende a ficar muito pior do que quando antes de passar da catarse. Quando a gente está trabalhando trauma, uma palavrinha-chave aí também é titulação. Eu posso trabalhar tão intensamente quanto o cliente seja capaz de suportar o estresse sem dissociar, sem perder o estado dele de presença senso-perceptiva, de presença no corpo. Eu acho que é mais ou menos isso. Tem que ficar ligado aí, né? Tem que ter um feeling para perceber, para não deixar passar desse limite aí. A pessoa nos traz diversos sinais, né? Mas essencialmente a pessoa tem que estar presente no corpo, ela tem que estar sentindo o que acontece no corpo dela. A gente conhece isso na constelação como emoção secundária. Então, por exemplo, trabalhei uma vez para uma pessoa que estava muito mal porque a mãe havia morrido. Quando ela começou a entrar na dor, o corpo dela começou a perder tônus. Ela começou a amolecer a mão e amolecer o pescoço e ela queria cair. A gente chama isso de sentimento secundário. Dentro do trabalho de trauma, eu entendo que ela está indo dentro, ela está ativando simpaticamente, além daquilo que o sistema nervoso é capaz de reprocessar. Acessar a dor, esvaziar sem ultrapassar os limites dela. Lindo, Sheilinha. Os limites do sistema nervoso dela. E aí, o que a gente faz quando a criatura entra nisso? Essa cliente, por exemplo, eu apertei o ombro dela, cravei os meus 2 dedos e disse, tu fica comigo. Quer dizer, eu causo uma dor física para ela ser impedida de colapsar. E aí eu juntei ela e disse assim, olha para mim e marcha, mexe esses pés, mexe as mãos, sente o teu corpo. Eu quero restaurar respostas de orientação defensiva mais ativa do corpo dela, né? Eu não quero que ela entre em colapso. Se ela entra em colapso, não tem reprocessamento, portanto, não tem cura. Não tem cura do trauma naquele momento, né? Não é que não tem cura para sempre. Mas sim, quanto mais retraumatizado um sistema foi, mais difícil é de eu trabalhar a cura de um sistema nervoso, né? Então, quando eu penso em clientes muito difíceis, que eu já peguei ao longo da vida, não foram clientes que tiveram traumas mais severos, mas foram clientes que foram retraumatizados inúmeras vezes, de ter muita catarse, né? Essencialmente falando. Tá tendo tantas perguntas. Deixa eu ver aqui. Você tem horas aí, Luiz, só pra gente ver aqui o time. Nossa live termina às 21. 4 minutinhos. Temos 4 minutinhos. Então vamos ver. Vamos ver aqui uma pergunta. Você viu alguma aí que você achou interessante para responder? Eu vi muitas. Acho que alguém perguntou, talvez lembrando do mais básico que foi perguntado, sobre como é que a gente faz para ampliar os nossos recursos, né?
Sim. A gente amplia os nossos recursos entrando em contato com experiências positivas e trazendo o máximo possível essas experiências para o sensorial. Então, o Léo adora tocar piano, para ele é altamente recursivo. Como ele aumenta o aporte de recursos internos dele? Ele toca piano, enquanto ele toca piano, ele observa o corpo dele. Então ele vai perceber calor no peito, amplidão. Vocês podem fazer isso. Pensem em algo que aquece o coração de vocês. Para quem tem filho, provavelmente as cria, né? Cria normalmente é um recurso que não tem erro. Então pensa nas crianças de vocês. E aí vê o que acontece no corpo quando vocês pensam na criança de vocês. Provavelmente esquentou o peito, aumentou o coração, às vezes dá um calorzinho na mão, um calorzinho nas costas, às vezes a sensação de que um ventinho soprou no rosto. Todas essas experiências sensoriais são novos imprints neuronais de que agora eu tenho um ambiente de maior segurança, conforto, confiança. Isso é recurso. Para quem quiser um recurso adicional, no nosso site, vidamaisleve.com, tem várias meditações e uma delas se chama Recursos. E eu só faço isso por 15 minutos. Ajudo vocês a lembrarem de momentos positivos e perceberem no corpo. Imagina que a Dona Maria do Carmo não ia ter nas crianças dela o sentimento de plenitude. Né, Dona Maria? A Dona Maria é uma linda, é uma mãe maravilhosa. Eu imagino. Como Luiz, todas, tem mais né? alguma aí que... sim. Tem mais alguma aí que você viu que dá Alguém tempo de tinha você perguntado responder? sobre a Ana perguntou se eu ainda uso hipnose. Eu acho que hipnose, eu devo ter estudado umas 800 horas de hipnose ao longo da minha vida. E eu gosto bastante, mas acho que hipnose é um bom amante. Eu não considero mais hipnose um bom protagonista. Na verdade, tem bastante pesquisa interessante mostrando que hipnose é útil em nos ajudar a dissociar do estresse traumático, mas não em reprocessar o estresse traumático. Um dos nomes mais importantes de hipnose no mundo, que é o... Nossa, esqueci o nome dele agora. Esqueci, da Omni. Ele teve um momento muito impactante da vida dele, onde ele descobriu 27 segundos, tá? que ele não tinha conseguido curar um trauma de fobia. Então, essencialmente é isso. Eu acho que hipnose é um bom amante. É um recurso, mas não é um trabalho de cura de trauma, não. Faço atendimento Luiz, online. 12 segundos, meu amor. Muito obrigada. Foi uma honra. Poxa, para mim, então, O único muito ruim